mês de abril é dedicado à campanha de conscientização sobre a prevenção da cegueira. Criado em 2016 pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o objetivo é auxiliar a população sobre a importância do diagnóstico precoce de doenças oculares que podem levar à perda irreversível da visão. Assim que começou a sentir desconforto na visão, o Pedro procurou uma clínica oftalmológica para entender o que estava por trás da vista embaçada que comprometia as viagens que realizava como motorista de aplicativos. O idoso de 68 anos foi diagnosticado com catarata em estado avançado nos 2 olhos e teve que realizar uma cirurgia. Agora, sem precisar usar o par de óculos, ele lembra dos percalços que enfrentava com a visão turva. Eu via quando andava na rua, tropeçava e não conseguia andar. Inclusive as luzes também me atrapalhavam quando eu andava à noite. Dirigir, como o senhor disse, fui motorista de aplicativo, então eu não estava conseguindo dirigir. Conseguia as faixas da rua, eu vinha duplicado, eu via 2. Então eu tive que parar por um tempo, né? Até fazer a cirurgia. Mas hoje enxergo bem. Hoje eu estou trabalhando novamente e graças a Deus está tudo dando certo agora. Pedro faz parte dos milhões de brasileiros que sofrem com problemas de visão. Para auxiliar a população sobre a importância do diagnóstico precoce de doenças oculares que podem levar à perda irreversível da visão, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia criou, em 2016, a campanha Abril Marrom como forma de ajuda. Os pacientes que devem ter muito cuidado com seus olhos, né? Hoje em dia está muito comum ir em ótica, fazer exame de grau em óticas e os exames das óticas são bem feitos, vão fazer o grau certo da pessoa, mas não é só isso que a gente precisa para cuidar dos nossos olhos. A gente precisa de exames mais complexos. Numa consulta de rotina na oftalmologia, normalmente, além de aferirmos do grau, a gente mede a pressão do olho e vê o fundo de olho. Isso a gente consegue detectar doenças precocemente, como glaucoma, como diabetes, como catarata, que tratadas precocemente vão evitar que o paciente perca a visão futuramente. Então, às vezes, o paciente tem alguma dessas doenças, nem sabe, está fazendo óculos sempre em ótica, não sabe como é que está o seu fundo de olho, não sabe como está a pressão do olho. E aí, quando vai descobrir já mais velho, já é tarde, né? Já não tem como mais remediar. Já perdeu muita visão e não tem muito mais o que a gente possa fazer. A cegueira é o quadro mais grave entre os problemas oculares. Ela pode ocorrer por uma variedade de fatores, incluindo traumas, desnutrição, malformações, diabetes. A doença mais comum nos brasileiros é a catarata. Não tem jeito. Eu sempre brinco com o paciente falando assim: só tem um jeito de você não ter catarata na sua vida. E ele sempre me pergunta: qual, doutor? Qual colírio? Qual colírio mágico que tira a catarata? Eu não tenho colírio. O único jeito de você não ter catarata é morrer antes. Porque não tem jeito. Todo mundo vai ter catarata. Catarata é uma lente que a gente tem dentro do nosso olho chamada cristalino. Quando ela vai opacificando, ela é transparente, ela vai opacificando. Depois que ela fica bem suja, a pessoa já não está mais enxergando, não tem óculos que resolva o problema. A gente vai com uma cirurgia, tira esse cristalino dentro do olho da pessoa, bota uma lente artificial, volta a dar transparência para o olho, a pessoa consegue enxergar novamente bem. Então, é uma doença que a gente consegue curar, né? Por outro lado, a diabetes é uma doença muito ingrata, né? A diabetes que a gente chama de retinopatia diabética, doença quando a diabetes ataca o olho, que é uma doença que, se a gente não tratar desde o começo, ela tende a evoluir com a cegueira do paciente. Então, muitas vezes, até tratando mesmo, se o paciente não controlar a diabetes, vai vir a cegueira. Então, às vezes, o tratamento da diabetes, retinopatia diabética, é para prolongar a vida útil do olho do paciente. Às vezes, ele vai ficar cego, mas tratando, a gente consegue dar mais 10, 15, 20 anos de visão para ele. Em muitos casos, a gente consegue salvar o olho dele, não vai perder a visão. Mas o que acontece é que o paciente chega aqui, já cego de diabetes, e, doutor, eu estou cego, vamos operar, é catarata. Aí você olha, não é catarata, você está cego por causa que você tem retinopatia diabética agora, muito tarde. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, estima que hoje no Brasil, cerca de 7 milhões de pessoas possuem doença ocular. Deste número, 6 milhões sofrem com baixa visão e 500 mil pessoas são cegas. É importante a gente considerar esses dados, porque obviamente dentro desses dados vão ter pessoas que já nasceram cegas, pessoas que têm algumas doenças neurológicas, algumas atrofias do nervo óptico que não tem muito o que ser feito.
Mas com certeza dentro desses dados, dessas pessoas, desse número de pessoas cegas esse dado que você está trazendo para a gente, certamente tem pessoas que, se tivessem tratado antes, se tivessem descoberto de repente uma retinopatia diabética mais cedo, teriam conseguido prolongar a vida útil do olho dela, né? Ou mesmo salvar o olho dela, depende muito do estágio que chega para a gente. Às vezes o paciente chega aqui muito grave e a gente não tem mais o que fazer. Às vezes chega super bem e ainda está no comecinho, a gente salva o olho do paciente. Às vezes chega moderadamente, a gente prolonga. Dificilmente a gente vai salvar, mas a gente consegue dar um pouquinho mais de vida útil para o olho do paciente. E aconselho não deixar chegar ao ponto que chegou, que eu cheguei, e quem procurar, porque a visão é fundamental na vida da gente, nunca é tarde, né? Nunca é tarde para procurar e se estabelecer, restabelecer a visão, porque é muito, muito gratificante e é muito ruim ficar sem enxergar, muito ruim mesmo.